Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo, de Química. Hoje a gente vai ter uma aula igualmente muito importante, como sempre, que é a aula de número 26, uma aula que fala sobre a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Você sabe que lá em Química Inorgânica você aprendeu sobre ácidos, bases, sais, óxidos, e aí você, batendo o olho na forma da substância, você consegue saber qual substância que é ácida, qual substância que é básica, isso apenas analisando a forma estrutural do composto. HCl é um ácido, NaOH é uma base. Agora, em química orgânica, a gente consegue também definir quais são substâncias que têm o caráter ácido, quais substâncias que têm caráter básico. Só que como os compostos orgânicos, eles são formados por cadeias carbônicas, o fato do composto ter uma cadeia carbônica pode prejudicar a sua solubilidade em água, dificultando a solubilidade em água, ou então a substância não apresentando par eletrônico livre, capaz de ser emprestado, consequentemente o caráter ácido e o caráter básico não são tão acentuados quanto os caráteres que você tem dos compostos inorgânicos. Mas é muito comum você encontrar em vestibular, encontrar em provas de um modo geral, concursos, eles perguntando qual o caráter da substância, substância ácida, substância básica. Então, nós precisamos primeiro recapitular alguns conceitos para daqui para frente você conseguir saber quais são as funções orgânicas mais ácidas, quais são as funções orgânicas mais básicas. Primeiro, então, olha só, como aquilo que eu te falei, os compostos orgânicos, como eles apresentam cadeia carbônica, eles não têm uma solubilidade tão alta em água quanto os compostos iônicos. Muitos dos compostos iônicos, muitos dos compostos moleculares que a gente tem, como os ácidos inorgânicos, eles são muito polares. Como eles são muito polares, os compostos inorgânicos, muitos deles apresentam um caráter ácido muito mais acentuado do que os compostos inorgânicos. Bom, primeiro, quais são as funções orgânicas ou quais são as substâncias orgânicas que merecem uma atenção especial em relação à basicidade? A basicidade, a gente vai defender, a gente vai definir o caráter básico da substância orgânica de acordo com a teoria de Lewis. Qual é a teoria mais comum, mais simplesinha que a gente tem aprendido? É a teoria de Arrhenius. Arrhenius fala que ácido, quando você coloca em água, ele libera H+. Base, quando você coloca em água, libera OH-. Mas a teoria de Arrhenius, ela é uma teoria muito restrita à presença do meio aquoso. Isso quer dizer que se você não tiver água, você não consegue definir ácido e base pela teoria de Arrhenius. No entanto, nós temos uma outra teoria mais completa, que é a chamada teoria de Lewis. O que Lewis fala? Ácido é toda substância que tem a capacidade de receber par eletrônico, fazendo aquela ligação coordenada que o pessoal chama de ligação dativa. A expressão dativa não se usa mais. Então, quando uma espécie química empresta o par eletrônico, quem empresta o par eletrônico é o composto básico. Quem recebe esse par eletrônico tem caráter ácido, pela teoria de Lewis. Aí a teoria de Lewis ela é a mais abrangente de todas, porque não depende de hidrogênio, não depende de água. Então, o que é um ácido pela teoria de Lewis? É toda espécie química que recebe par eletrônico. O que é a base? É cada espécie química que tem a capacidade de emprestar o par eletrônico. Então, nós vamos usar o conceito de Lewis para poder saber qual função orgânica é a mais básica de todas. Aí, de acordo com a teoria de Lewis, as bases são espécies que apresentam átomos que têm paraeletrônicos livres para poder emprestar através de ligações coordenadas. Então, quem empresta o paraeletrônico que ele tem livre, quem emprestar o paraeletrônico, tem caráter básico. Qual é a única função orgânica que merece atenção em relação à basicidade? Apenas as aminas. Por quê? Porque na amina existe o átomo de nitrogênio fazendo três ligações. A amina ela é derivada da amônia. A amônia é NH3. Se você substituir um, dois ou três hidrogênios da amônia por cadeias carbônicas, você forma amina. Então, amina é derivada da amônia. Como a amônia tem caráter básico, porque o nitrogênio tem um par eletrônico, esse caráter básico da amônia é levado para as aminas. Então, quando você fizer o vestibular do NB, é muito comum você encontrar um item do NB falando que as aminas são as bases da química orgânica. Os compostos classificados como aminas apresentam o caráter básico. Com base em qual teoria? Teoria de Lewis, tá? Bom, e as outras funções orgânicas? As outras funções orgânicas não merecem destaque em relação à basicidade, uma vez que o vestibular vai nitidamente, cobrando a parte de basicidade, abordar a função amina. Aí você fala, professor, mas amida também não tem par eletrônica? Amida também não tem nitrogênio? Tem.
A amida também tem o nitrogênio, e o nitrogênio na amida também tem par eletrônico. Só que esse nitrogênio, ele está muito perto da carbonila, que é o C-O, na amida. E a carbonila, ela é eletroatraente. Então, ela exerce um efeito eletrônico muito grande e ela prende o par eletrônico do nitrogênio na cadeia, não deixa o nitrogênio emprestar esse par eletrônico. Então, a amida não tem caráter básico, não se define caráter básico para ela como se define para as aminas. E aí, toda amina é caracterizada pelo nitrogênio, preso a até 3 cadeias carbônicas, e o nitrogênio tem um par eletrônico livre, como você está vendo lá embaixo no slide. Ó. Esse par eletrônico que ele pode emprestar define as aminas como sendo substâncias básicas, tá? Pela teoria de Lewis apenas. Dentre as aminas, quando o nitrogênio aparece preso a uma única cadeia carbônica, a gente vai classificar como amina primária. Se o nitrogênio aparecer preso a 2 cadeias carbônicas, é uma amina secundária. Se o nitrogênio aparecer preso a 3 cadeias carbônicas, é uma amina terciária. Existe diferença da basicidade das três? Sim, existe. Essas 3 aminas não têm a mesma basicidade. Qual que seria a ordem crescente de basicidade entre essas aminas? Olha só no slide. A amina mais básica que você tem é a secundária. Depois é a primária, depois é a terciária e, por último, a amina aromática. Por que isso? É fácil de você lembrar. Primeiro, como é que se define uma amina secundária? É aquela amina que apresenta o nitrogênio preso a 2 cadeias carbônicas. Observe aqui, ó. Essa primeira amina que eu coloquei aqui à esquerda, ó, você tem o nitrogênio preso a 2 cadeias carbônicas. Esse R, você pode entender como radical, mas você pode entender também como resumo de uma cadeia carbônica. Então, sempre quando o nitrogênio tiver com uma cadeia carbônica à esquerda e uma cadeia carbônica à direita, você tem uma amina secundária. Desde que nesse primeiro carbono aqui, ó, da esquerda ou da direita, você não tenha carbonila. Se aparecer um C-O aqui, o composto é amida. Então, cada R que você está vendo aqui, ó, é o resumo de uma cadeia carbônica. Se o nitrogênio estiver preso a uma cadeia carbônica, então você vai ter uma amina primária, a 2 secundária. Se o nitrogênio estiver preso a 3 cadeias carbônicas, aí eu vou classificar como uma amina terciária. Se o nitrogênio aqui estiver ligado a uma cadeia aromática, nós vamos classificar como uma amina aromática. Bom, por que a ordem, turma, é essa? Vamos pensar aqui, ó. Quando é que o nitrogênio empresta o par eletrônico dele com mais facilidade? O nitrogênio empresta o par eletrônico a partir do momento em que ele já tiver adquirido a estabilidade. Quando que o nitrogênio se torna mais estável? Como ele é muito eletronegativo, ele puxa a nuvem eletrônica da cadeia toda para ele. Então, isso quer dizer que quanto mais cadeias carbônicas estiverem presas ao nitrogênio, maior é a estabilidade do nitrogênio. Consequentemente, maior a facilidade que ele tem para poder emprestar o par eletrônico. Então, tem uma curiosidade aqui, ó. O nitrogênio se torna mais estável numa amina terciária. Porque a amina terciária, o nitrogênio está preso a 3 cadeias carbônicas e como o carbono tem baixíssima eletronegatividade, as cadeias carbônicas são sempre boas doadoras de par eletrônico, porque não consegue resistir muito à influência da eletronegatividade do nitrogênio. Então, quando o nitrogênio estiver preso a 3 cadeias carbônicas, você vai ter o nitrogênio mais estável, com maior facilidade de poder emprestar o par eletrônico. Então, no estado gasoso, a amina terciária, ela tem maior facilidade de poder emprestar o par eletrônico do que a secundária e do que a primária. No entanto, quando você tem um sistema mais líquido, onde as moléculas se aproximam mais, você vai começar a reparar que o nitrogênio aqui, ó, de uma amina terciária, ele tem 3 cadeias carbônicas próximas a ele, poder emprestar o par eletrônico para o nitrogênio. O nitrogênio puxa as cadeias carbônicas mais próximo dele, as nuvens eletrônicas estão mais próximas dele, de forma que a amina terciária, o nitrogênio tem maior estabilidade do que da amina secundária, do que da amina primária. Mas por que então que a basicidade dele caiu? Porque pelo fato dele estar preso a 3 cadeias carbônicas, essas 3 cadeias carbônicas vão exercer o impedimento espacial ao redor do nitrogênio. O que quer dizer isso? O nitrogênio tem um par eletrônico livre aqui, ó. Aí, quando algum átomo vier buscar esse par eletrônico, o átomo que vier buscar esse par eletrônico vai sofrer repulsão por essas 3 cadeias carbônicas. Então, embora o nitrogênio tenha uma estabilidade muito alta na amina terciária, você não consegue ter a chegada de um átomo para poder pegar o par eletrônico, porque as 3 cadeias começam a repelir esse átomo. Então, em função da grande quantidade de átomos ao redor do nitrogênio, você tem uma repulsão dessas cadeias a esse ligante, a basicidade dela cai.
Então, aonde que o nitrogênio encontra maior estabilidade? É na mina terciária, que é a mina onde o nitrogênio prestaria o paraeletrônico com mais facilidade. No entanto, pelo fato de você ter 3 cadeias carbônicas repelindo o ligante que viria pegar o paraeletrônico através de uma ligação coordenada, a basicidade da mina terciária cai. Então, como o impedimento espacial na mina secundária é muito pequenininha e na mina primária praticamente não existe, então a mina secundária ela se tornou mais básica do que a primária, que se tornou mais básica do que a mina terciária. A mina aromática ela tem dificuldade em prestar o paraeletrônico exatamente por causa da ressonância. A ressonância que você tem na cadeia aromática puxa o paraeletrônico do nitrogênio para mais próximo da cadeia, impedindo esse nitrogênio de emprestar com facilidade o paraeletrônico. Então, vale muito a pena você guardar esse esquema. Ó, as aminas secundárias são mais básicas que as aminas primárias, que são mais básicas que as aminas terciárias, que são mais básicas que as aminas aromáticas. Qualquer outra função orgânica que aparecer para você não tem caráter básico considerável. Fique atento a esses detalhes em vestibulares, tudo bem? Então, a ordem crescente de basicidade vai ser essa. Agora, aqui tem uma coisa interessante, turma, que é o seguinte. Você sabe que as interações intermoleculares, elas afetam consideravelmente algumas propriedades físicas dos compostos, né? Como solubilidade em água, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Caso algum vestibular mencione a ligação de hidrogênio que as aminas podem fazer, você vai reparar no seguinte: o que é uma ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio aparece preso ao FON, né? Ao flúor, oxigênio, nitrogênio. Repare que nas aminas, apenas a amina terciária que não tem hidrogênio preso ao nitrogênio. Como a amina terciária, o nitrogênio já está preso a 3 cadeias carbônicas, consequentemente, uma amina terciária não realiza ligação de hidrogênio. Então, dentre as 4 aminas que eu coloquei para você, atente-se ao vestibular. A amina terciária não faz ligação de hidrogênio. Tranquilo? Espero que você esteja com o seu caderninho aberto. Anote todas essas observações. Você vai fazer a prova do PAS 3, inevitavelmente isso aqui vai cair. A UNB gosta muito de cobrar acidez, basicidade e propriedades físicas dos compostos orgânicos, que é essa aula que você assistiu anteriormente. Bom, e a acidez? Vamos analisar agora a acidez. Quais são as funções orgânicas que são mais ácidas? Óbvio que se alguém te perguntar qual é a função orgânica mais ácida, qual a substância que é mais ácida em química orgânica, lógico, você vai falar, é o ácido carboxílico, né? Porque o próprio nome dele já fala que ele é ácido, então é o ácido carboxílico. Por qual teoria? Bom, em química orgânica, também a gente vai utilizar a teoria de acidez dos compostos. A teoria de Arrhenius também pode ser aplicada, uma vez que se você pegar um ácido carboxílico e colocar em água, ele vai liberar o H+. Só que a Arrhenius, ele fala que o ácido só vai liberar o H+, em meio aquoso. Browser e Lowry, eles falavam que o ácido, ele é uma substância ácida toda vez que liberar o H+. Não interessa se tem água ou qualquer outro tipo de solvente. Liberou o H+, é um ácido. Então, você vai chamar também de teoria protônica, porque o H+, é chamado de próton H+, né? Porque não tem um elétron. Então, a teoria protônica é a teoria de Browse-Lowry. Independente do solvente, liberou o H+, a substância é ácida. Em química orgânica, quais são as substâncias que têm caráter ácido que vale a pena você guardar? Apenas 3 funções orgânicas: ácido carboxílico, fenol e álcool, tá? Voltando para o NB, fique muito atento à prova do PAS 3. Fique muito atento ao que eu vou te falar aqui agora, que a NB vai te cobrar. Ácido carboxílico, ele tem um caráter ácido mais acentuado do que o fenol. E o fenol tem um caráter ácido mais acentuado do que o álcool. Álcool tem hidroxila, fenol tem hidroxila, ácido carboxílico tem hidroxila. Esses 3 compostos, essas 3 funções orgânicas, apresentam hidroxilas ligadas à cadeia carbônica. Uma vez essa hidroxila ameaçada, esse hidrogênio preso ao oxigênio é liberado na forma de H+. Então, o único hidrogênio ionizável nessas funções é o hidrogênio preso ao oxigênio, formando a hidroxila. O hidrogênio da hidroxila é o hidrogênio ionizável. Por que o álcool ele tem caráter ácido? Na verdade, o álcool ele tem um caráter anfiprótico. O álcool dessas 3 funções merece uma atenção especial, porque ácido carboxílico é sempre caracterizadamente ácido. Fenol é caracterizadamente ácido. Álcool ele tem caráter anfiprótico. O que é um caráter anfiprótico?
O álcool, ele pode se comportar ora como ácido, ora como base, dependendo do ambiente em que ele se encontra. Por exemplo, o álcool pode ser usado como solvente. Se você dissolver no etanol ácido clorídrico, que é um ácido violentamente forte, esse ácido clorídrico, ele ioniza, libera o H+, esse H+, é captado pelo álcool. Aí, pela teoria de Braunsted-Lowry, quem libera o H+, é o ácido, quem recebe o H+, é a base. Quem liberou o H+, foi o HCl, ácido clorídrico vai ser o ácido. E o etanol captou o H+. Quando ele capta o H+, quer dizer que o etanol agora se comportou como base. No entanto, se nesse mesmo etanol como solvente você dissolver hidróxido de sódio, que é o principal componente da soda cáustica, o hidróxido de sódio ele dissocia. Quando o hidróxido de sódio dissocia, ele libera o OH-. Esse OH- tem uma afinidade muito grande pelo H+. A hidroxila liberaria o H+, seria ácido, e esse H+, seria captado pelo OH do NaOH. Dessa maneira, se um etanol ou um álcool for colocado na presença de uma base forte, o álcool se comporta como ácido. Isso quer dizer que o álcool tem caráter anfiprótico. Ele pode se comportar ora como ácido, ora como base, dependendo do ambiente em que ele se encontra. Então, você fazendo a prova do PAS 3, cuidado, porque a UNB vai colocar uma molécula orgânica para você, por exemplo, a molécula de um açúcar, um amido, uma molécula que tenha muita hidroxila. Compostos que tiverem muitas hidroxilas, que eu vou chamar de hidroxilas alcoólicas, tá? Aí se a UNB colocar uma molécula grandona para você, aí essa molécula grandona cheia de hidroxila, todas as hidroxilas caracterizando a função álcool. E a UNB vai te falar, ó, essa substância pode se comportar como ácido ou como base pela teoria de Braunsted-Lowry. Você vai dizer que sim. Todos os compostos que apresentam hidroxila alcoólica podem ter caráter anfiprótico. Isso quer dizer que o ácido carboxílico é sempre mais ácido que o fenol é sempre mais ácido que o álcool, e o álcool não tem uma acidez considerável. O álcool vai depender do ambiente em que ele se encontra. Então, o álcool pode se comportar como ácido, pode se comportar como base. Qualquer outra função orgânica que você pegar, ela não tem caráter ácido considerável nenhum, tá? Até essas funções aqui, Tomás. Se você pegar um ácido carboxílico, vamos pegar um ácido carboxílico muito forte. Qual que é um ácido carboxílico muito forte? Por exemplo, o ácido metanóico. Ácido metanóico é o ácido carboxílico que só tem um átomo de carbono. Então, imagina, um carbono com a carboxila. É um composto extremamente polar. Ácido metanóico, como a cadeia carbônica dele é muito pequenininha, é o ácido carboxílico menor que você tem, ele é um composto extremamente polar, extremamente solúvel em água. Quanto mais polar, quanto mais solúvel em água o ácido for, maior é a facilidade que ele tem para poder liberar o H+. Então, o ácido metanóico é um ácido considerado um ácido orgânico forte. Aí, se eu pegar e comparar esse ácido metanóico, que é um ácido orgânico forte, vamos compará-lo com um ácido inorgânico forte. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico. Toda vez que você tiver um ácido orgânico forte, ele ainda é muito fraco em relação aos ácidos inorgânicos fortes, tá? Qualquer ácido inorgânico forte, exemplo, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, que são ácidos inorgânicos, eles sempre são muito mais fortes do que os ácidos orgânicos. As bases inorgânicas, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, são violentamente muito mais fortes do que as aminas. Tá? Os compostos orgânicos não têm acidez, não têm basicidade tão forte, tão consideráveis quanto os compostos inorgânicos, porque os compostos inorgânicos fortes, eles são muito mais polares e muito mais solúveis do que os compostos orgânicos. Tranquilo? Uma coisa bacana, então, para você poder levar isso aqui para sempre, que eu acho que vale muito a pena você copiar no seu caderno. Vai ficar no seu slide, está disponível, você vai poder assistir essa aula várias vezes. Se tiver alguma dúvida, põe no chat, que a gente vai responder as suas dúvidas no chat. Mas repara aqui nesse meu esqueminha, ó. Ano passado você aprendeu sobre pH, pOH. Se você tiver um ácido muito forte, quanto mais forte o ácido for, maior é a quantidade de H+ que ele libera para o ambiente. Então, maior é a quantidade de H+, ou H3O+. Você vai chamar de íon, hidrônio ou hidroxônio. Se você tiver um ambiente muito ácido, isso quer dizer, quanto mais forte o ácido for, maior é a acidez. Se esse ácido é um ácido forte, o Ka, que é a constante de acidez, ela é elevada. Então, qual é o melhor critério que você tem para definir qual ácido é o mais forte? É a constante de acidez.
Quanto maior a constante de acidez, mais forte o ácido vai ser. E aí, se você tiver dois ácidos diferentes, qual desses dois é o mais forte? Depende do Ka. Então, o Ka chama constante de acidez, constante de equilíbrio químico dos ácidos. Ka é a melhor grandeza para definir qual ácido é o mais forte. Quanto maior o Ka, menor é o pK. Menor vai ser o pH. Com esse slide aqui, ó, você mata pelo menos um item da prova do vestibular. Se o ambiente é muito ácido, o pH é pequeno. pH e pKa a gente calcula como sendo menos o log da grandeza. Esse menos que aparece na fórmula indica que o pKa e o Ka são inversamente proporcionais. O pH e a concentração de H+, também são inversamente proporcionais. Professor, e se eu quiser fazer uma comparação com base? Mesma ideia. Quando é que você vai ter uma base forte? Quanto mais forte a sua base for, maior é a quantidade de OH- que você vai ter no ambiente. Se você tiver muito OH-, você vai ter uma alta alcalinidade. O ambiente vai ser um ambiente mais alcalino. Isso quer dizer que a sua base vai apresentar um alto valor de Kb. Consequentemente, um menor valor de pKb e o menor valor de pOH. Tranquilo? Bom, e se você tiver que comparar ácidos carboxílicos, qual ácido carboxílico é o mais forte? Sempre o que tiver menor cadeia carbônica. Ácidos carboxílicos, quando a cadeia carbônica for pequena, ele é polar demais. Se ele for muito polar, ele é muito solúvel. Então, ácidos carboxílicos pequenos são mais ácidos do que ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, se o vestibular perguntar para você, quem é mais forte, ácido pentanóico ou ácido etanóico? Aí você fala etanóico, porque ele tem menor cadeia. Se ele tem menor cadeia carbônica, consequentemente, ele é mais polar, ele é mais solúvel. Então, nós estamos comparando o ácido etanóico com o metanóico. O metanóico é mais forte. Logo, o metanóico vai apresentar maior valor do Ka, constante de acidez. Tranquilo? E se por acaso você substituir um hidrogênio da cadeia carbônica por algum halogênio? Halogênio são os elementos da família 7A que apresentam alta eletronegatividade. Se eles têm alta eletronegatividade, eles exercem um efeito eletrônico muito grande na molécula, puxando a nuvem eletrônica para eles, ameaçando a carboxila. Então, se você tiver halogênios participando da cadeia, quanto mais halogênios você tiver na molécula, maior é o efeito eletrônico na molécula, maior é a facilidade que o ácido vai ter em liberar o hidrogênio. Então, repara que eu coloquei aqui para você, ó, o ácido fluoretanoico ou fluoracético, e eu estou comparando com o ácido acético. Qual deles é o mais forte? O ácido fluoracético, por causa do flúor. Então, os elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, que são os 4 mais comuns de aparecerem para você, eles exercem efeitos eletrônicos muito grandes e que levam ao aumento da acidez da substância. Então, se você tiver algum desses 4 elementos numa molécula de um ácido carboxílico, consequentemente, a acidez do ácido carboxílico aumenta, o Ka vai ser aumentado. Tranquilo? Agora, vamos imaginar que você continue tendo esse halogênio. Repare que eu coloquei 2 cadeias carbônicas. Ambas têm 4 átomos de carbonos. Qual a diferença que você tem entre esses 2 ácidos carboxílicos? A distância do flúor à carboxila. Repara que no composto da esquerda, o flúor está no carbono 4. No carbono da direita, o flúor está no carbono 2. Isso quer dizer que quanto mais próximo da carboxila o halogênio tiver, maior é o efeito eletrônico que esse flúor vai exercer sobre a carboxila. Maior é o efeito, maior é a pressão que o elemento vai exercer sobre a carboxila. Isso quer dizer que se um halogênio estiver mais perto da carboxila, mais forte o ácido vai ser. Então, o composto da direita é mais forte que o composto da esquerda, porque o flúor está mais perto da carboxila, vai exercer um efeito eletrônico maior, vai tornar esse ácido carboxílico mais forte. E se você tiver átomos diferentes, halogênios diferentes na cadeia, por exemplo, o composto da esquerda aparece o flúor, no composto da direita aparece o cloro. Aí, se eu colocar o flúor e colocar o cloro, os dois equidistantes, os dois à mesma distância da carboxila, qual dos dois compostos vai ser o mais ácido? Aquele que tiver o flúor. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o cloro. Então, a presença de um halogênio, não basta você colocar o halogênio. Esse halogênio vai fazer com que a substância se torne cada vez mais ácida, quanto mais eletronegativo o halogênio for, e quanto mais próximo da carboxila ele estiver,
para ele poder exercer um efeito eletrônico maior sobre a carboxila. O que é efeito eletrônico? É ele puxar a nuvem eletrônica com mais força, porque como ele é muito eletronegativo, ele é muito forte, ele atrai elétron com muita facilidade. Então ele puxa a nuvem eletrônica com mais força para ele, enfraquece a ligação da hidroxila. Consequentemente, o hidrogênio sai com mais facilidade. Então, quanto mais próximo da carboxila, maior é o efeito eletrônico. Quanto mais eletronegativo for o halogênio, maior é o efeito eletrônico, maior vai ser a acidez. Tranquilo? E se não tiver halogênio, é o ácido carboxílico de menor cadeia carbônica. Quanto menor a cadeia carbônica, maior a acidez. Tranquilo? Eu quero colocar outro composto aqui, ó. Eu tenho outro composto bacana para a gente poder analisar. Bom, primeiro, o que eu coloquei aqui no quadro? Olha só aqui, ó, no slide. Aqui embaixo, você tem um composto que apresenta a função mista. O que é a função mista? Nós temos duas funções orgânicas. Quais são as funções orgânicas que você vê aqui? Você está vendo uma amina e você está vendo um ácido carboxílico. Se nós temos amina e nós temos ácido carboxílico, isso aqui é um típico aminoácido. O que é um aminoácido? Aminoácido, todo composto que tem as funções amina e ácido carboxílico. E aí, o que a gente tem de curioso nesse composto? Você sabe que o ácido carboxílico tem caráter ácido. Você sabe que a amina tem caráter básico. Então, esse composto que você está vendo aqui, ó, ele apresenta os dois caráteres ao mesmo tempo, o caráter ácido e o caráter básico, de acordo com qual teoria? Aí você vai olhar pela teoria de Bronsted-Lowry ou pela teoria de Lewis, só não pode ser Arrhenius. Por que não pode ser Arrhenius? Porque NH2, que é a amina, ela é caracterizada como substância básica pela capacidade que ela tem de emprestar o par eletrônico, definido pela teoria de Lewis. Aí, então, olha só o que acontece com esse composto. O que o ácido carboxílico vai querer fazer? O ácido carboxílico, naturalmente, ele vai querer liberar o H+. Só que a substância é considerada ácida toda vez que ela disponibilizar o H+, para o ambiente. Quanto mais H+, ela soltar no ambiente, mais ácida ela vai ser. Mas o que acontece nessa molécula? É que vizinha a carboxila, você tem a amina. E a amina tem um par eletrônico livre. Aí eu estou vendo aqui, ó, que aqui tem uma substância básica e tem uma substância ácida. O que o ácido carboxílico vai fazer? Ele vai liberar o H+. Quando o ácido carboxílico liberar esse H+, não vai para o ambiente. Esse H+, ele volta para captar o par eletrônico do nitrogênio. Isso quer dizer que esse hidrogênio fica dentro da própria molécula. Essa molécula também tem um caráter anfiprótico. Por quê? Porque tem a parte ácida do ácido carboxílico, mas tem a parte básica da amina. Isso quer dizer que todo aminoácido, como ele tem caráter anfiprótico, ele não apresenta caráter ácido considerável. Por que não? Porque a amina não vai deixar. O ácido carboxílico vai querer liberar o hidrogênio. Esse hidrogênio, ao invés de sair e ir para o ambiente, ele volta para a própria molécula para pegar o par eletrônico que o nitrogênio tem disponível. Como o nitrogênio tem um par eletrônico disponível, ele vai emprestar para o H+, esse H+, fica colado dentro da própria molécula. O H+, só está mudando de lugar dentro do composto. Se essa molécula do aminoácido tem dificuldade para liberar H+ para o ambiente, não tem como você calcular o pH ou afetar o pH da solução. Tem como você calcular o pH da solução. Eu estou dizendo assim, se você dissolve um ácido carboxílico em água, ele vai liberar o H+. H+ no ambiente, eu calculo o pH e vou observar alterações no pH em função do H+ que foi liberado pelo ácido carboxílico. Mas se você tiver um aminoácido, esse ácido carboxílico vai liberar o H+, mas o H+ fica colado na própria molécula. Aí isso quer dizer que você não vai ter tanta disponibilidade de H+ para o ambiente a ponto de afetar ou alterar consideravelmente o pH do ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que substâncias ácidas como ácidos carboxílicos, se apresentarem grupos aminos, esses grupos aminos afetam a acidez do ácido carboxílico. Ou seja, aminoácidos sempre têm caráter anfiprótico. Uma parte é ácida, a outra parte é básica dentro da própria molécula. Tranquilo? Bom, dá tempo de a gente fazer apenas a primeira questão, porque o nosso tempo já está esgotando. Aí a questão do Mackenzie fala, considere as seguintes substâncias, substâncias 1, 2, 3 e 4. Qual a diferença entre elas? Repara que a substância 1 tem 2 carbonos, a substância 2 também tem 2 carbonos, a substância 3 tem 3 carbonos e a substância 4 tem 2 carbonos. Assinale a alternativa correta para a ordem crescente do caráter ácido dessas substâncias. Qual das substâncias você acha que tem o maior caráter ácido? Eu acho que é aquela que tiver cadeia menor e mais halogênios.
Repara que os compostos 2 e 4 apresentam átomo de cloro. Olha só aqui, ó. Nós temos o átomo de cloro aqui e temos 3 átomos de cloro aqui. Então, isso quer dizer que os compostos 2 e 4 são mais ácidos que os compostos 1 e 3. Mas qual deles é o menos ácido? É o composto 3. Por quê? Porque tem maior cadeia carbônica. Como aqui tem 3 átomos de carbono, quanto mais carbonos nós tivermos na cadeia, menor é a acidez. Então, o composto 3, ele é o menos ácido. Depois do composto 3, qual que seria o segundo menos ácido? O primeiro. Por quê? Porque ele tem 2 átomos de carbono, mas ele não tem nenhum halogênio. O composto 2 tem 2 átomos de carbonos e um halogênio. O composto 4 tem 2 carbonos e 3 halogênios. Então, o mais fraco é o terceiro, porque tem maior cadeia carbônica. Depois é o primeiro, porque só tem 2 carbonos, mas ele não tem halogênio. Depois é o segundo, que tem 2 carbonos e um átomo de cloro. E o mais forte de todos é o quarto, porque ele tem 2 carbonos e 3 átomos de cloro. Então, a sequência certa seria 3 é menos ácido que 1, que é menos ácido que o 2, que é menos ácido que o 4. Tranquilo? Vamos disponibilizar, então, esses slides para você. Essa parte, turma, inevitavelmente, é uma parte imprescindível, que vale muito a pena você estudar sempre. Eu espero que você tenha entendido, tenha colocado suas dúvidas no chat, esclarecemos todas, e aí a gente se encontra no outro momento. Abração para vocês, tudo de bom. Tchau, pessoal.